Como era o mundo antes do dilúvio, período antediluviano? Como foi a era pré-diluviana? A Bíblia registra o período antediluviano nos primeiros capítulos do livro do Gênesis. De acordo com o texto bíblico, na era pré-diluviana, a civilização humana alcançou grandes realizações, mas também perpetuou uma cultura de pecado. Obviamente, a primeira família antediluviana foi a família de Adão. Depois de serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram e tiveram filhos e filhas. Como se sabe, o primeiro filho do casal foi Caim, mas Caim também foi o primeiro assassino do mundo antediluviano. Ele matou de forma cruel, covarde, seu irmão Abel. Depois do seu terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e construiu uma cidade na terra de Nod. Caim deu a essa cidade o nome do seu primeiro filho, Enoque. Essa cidade antediluviana é a primeira cidade mencionada na Bíblia, no capítulo 4 do livro de Gênesis. Diferentemente do que outras teorias que estão fora da Bíblia afirmam, as Escrituras explicam claramente que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente capaz. Lemos lá em Gênesis capítulo 1. Isso significa que, embora o homem experimente um tipo de evolução intelectual à medida que adquire conhecimento e desenvolve novas tecnologias, biblicamente não houve um processo evolutivo como espécie, conforme defendido por algumas teses científicas. Isso fica muito claro quando olhamos para os relatos bíblicos sobre o período antediluviano. Como foi dito, Caim, o primeiro ser humano a nascer na terra, era desenvolvido o suficiente para edificar uma cidade. Seus descendentes, por sua vez, foram responsáveis por grandes invenções, com Jabal, Jubal e Tubal-Caim. A sociedade antediluviana aprendeu a habitar em tendas, criar rebanhos de gados e desenvolver as artes do uso de instrumentos musicais e a forjar ferramentas através do trabalho com cobre e ferro. Podemos ler lá em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo de número 17 até o 22. Logo depois, no tempo de Noé, a Bíblia mostra como ele já tinha a capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca, conforme as instruções divinas. Então, embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre esse período, fica claro que no mundo antediluviano houve um forte desenvolvimento tecnológico e cultural. Muitas pessoas se esquecem de que, apesar de não sabermos quanto tempo durou a era pré-diluviana, certamente o tempo decorrido entre Adão e o dilúvio foi muito maior do que do dilúvio até os dias atuais. Isso quer dizer que o período histórico narrado nos primeiros capítulos do Gênesis, antes do dilúvio, é muito maior do que o período do restante da história bíblica. Já foram feitas muitas tentativas de datar esse período, mas todas sem sucesso. Na verdade, o único registro que fornece algum dado cronológico é aquele presente na lista genealógica de Gênesis capítulo 5. No entanto, é impossível estabelecer a data desse registro, simplesmente porque esse não é o seu propósito, e nem o propósito de qualquer genealogia bíblica.
mas com base na lista genealógica de Gênesis 5, pelo menos os estudiosos conseguem observar que o grande desenvolvimento experimentado pelo mundo antediluviano provavelmente tinha a ver com a longevidade das pessoas. Naquele tempo havia apenas um idioma e Deus permitiu que os homens vivessem centenas de anos. Isso certamente teve um papel fundamental para o crescimento tecnológico daquele período e para a transmissão da informação. A Bíblia diz que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim rapidamente se propagou pelo mundo antediluviano. Por exemplo, Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro a adotar a poligamia nas páginas bíblicas e foi também um duplo homicida que se orgulhava de sua crueldade. Lemos no capítulo 4, do 18 ao 24, do livro de Gênesis. O próprio Caim, após ter matado Abel, não apenas não se arrependeu, mas também achou que o castigo divino sobre ele foi injusto. A Bíblia também diz que no período antediluviano, os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Gênesis capítulo 6. É verdade que alguns intérpretes defendem que isso significou uma mistura entre seres espirituais e humanos. Em outras palavras, supostamente, anjos caídos tiveram relações com mulheres na terra. Mas a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação mais adequada ao texto bíblico é de que essa mistura se tratou da degeneração humana promovida pelo relacionamento de pessoas piedosas com pessoas ímpias, de modo que rapidamente a impiedade prevaleceu e caracterizou toda aquela civilização. Isso quer dizer que naquele tempo a linhagem piedosa de Sete foi o ramo da humanidade que preservou o conhecimento de Deus. Mas com o tempo essa linhagem se misturou com a linhagem ímpia de Caim e a depravação espiritual alcançou um limite intolerável. Dessa mistura, inclusive, surgiram os Nefilins, que eram homens valentes e de fama na antiguidade. Mas o período antediluviano também viveram pessoas que realmente eram comprometidas com o Senhor. Abel, por exemplo, foi o primeiro mártir que continuou sendo lembrado como um exemplo de fé nos tempos do Novo Testamento. Podemos encontrar lá em Hebreus capítulo 11. Enoque foi outro que teve um relacionamento tão próximo com Deus que acabou sendo transladado para não ver a morte. Por último, foi naquele período que Noé também nasceu, cresceu e se desenvolveu com os homens. Mas não nos anos finais do período antediluviano, Noé foi a rara exceção de uma pessoa que continuou temente ao Senhor. A Bíblia diz que sua família foi a única a ser poupada pela paciência de Deus, que considerou intolerável a situação da depravação generalizada daquela civilização. E foi assim que o período antediluviano chegou ao fim, com a derramada ira de Deus e a destruição da terra. Isso, no Novo Testamento, o apóstolo Pedro registra o fim da história antediluviana de forma bem clara. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. 2 Pedro 3:20. E também nos dias atuais, os homens se dando ao seu bel prazer, aos seus deleites, buscando somente as suas vontades, virá também o tempo do julgamento e do juízo de Deus para esta era que ainda vive sobre a paciência de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, busque ao Senhor enquanto se pode achar.